Romanos 8, nós leremos a partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler comigo, versículo 30, todos? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao teu nome, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há outro Deus além do Senhor. E nós te bendizemos pela alegria que temos de adorar-te, ó Deus, em espírito e em verdade. E agora, Senhor, que a palavra foi lida, ó Deus, ó Pai, e que estamos nesse momento ímpar do culto, nós queremos te pedir, ó Deus, que exaltes o teu nome, exaltes a ti mesmo, exaltes o nome de Jesus Cristo, nosso grande Redentor e Salvador. Por causa dele nós somos teus filhos amados. Ó grande Deus, que a presença graciosa do teu Espírito se perceba neste lugar, e que o Espírito aponte para Cristo e o exalte, porque essa também é a sua principal missão. Ó Deus, que ao ouvirmos do teu grande amor, que ao ouvirmos de tudo que tens feito por nós, ao sermos estimulados pelo Senhor nessa manhã, que essa palavra aqueça a nossa alma, que essa palavra fortaleça a nossa fé, que essa palavra nos capacite, Deus, para as lutas que temos enfrentado. Ó Deus, que grandes lutas temos enfrentado. Precisamos, ó Deus, do teu poder, do teu Espírito, e de ouvir a voz do Senhor nos animando para seguirmos firmes e adiante. Fala conosco, Pai. Nós não merecemos nada, mas Cristo merece, e Ele pagou a nossa dívida. Por causa dEle, fala conosco e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. O sofrimento é inevitável. O grande C.S. Lewis, no seu livro Peso de Glória, diz que o sofrimento é um megafone de Deus, por meio do qual ele nos chama a atenção. Muitas vezes nós estamos displicentes, nós nos acostumamos com a nossa vida cristã, nós descansamos dos louros que temos alcançado, e de repente Deus nos visita com grande aflição, para que nós nos lembremos que sem o Senhor nós não somos nada. Imagine o megafone: ei, meu filho, você se esqueceu de me buscar como o maior amor da sua vida. Eu te mandei o sofrimento para que você se volte para mim. Que dias difíceis temos enfrentado. Dias de enfermidades, dias de luta, dias nos quais a Cracolândia se muda para a porta da nossa igreja. Dias nos quais o presbítero Eduardo está ali com sua digníssima. O povo de Pernambuco sofre tanto com as tragédias naturais. Que sofrida é a vida desse lado de cá do céu. Mas Paulo, nesse texto maravilhoso, começa dizendo para nós no versículo 18 que ele tinha certeza de que o sofrimento do tempo presente não podia ser comparado com a glória que havia de ser revelada em nós. Mas deste lado de cá do céu nós sofremos. E Paulo nos conta que a criação sofre. Ele diz no versículo de número 19 o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus,
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí ele diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí ele nos diz que a criação está gemendo, esperando o dia em que o Senhor voltará e nos dará um corpo glorificado. O versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo. Essas próprias convulsões naturais que nós vemos demonstram o gemido da criação, esperando o dia do regresso de nosso Senhor. Mas não somente a criação geme, nós, filhos de Deus, gememos. O versículo 23 diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós não estamos satisfeitos conosco mesmos, com o nosso próprio desempenho, com essa natureza pecaminosa maldita que tanto nos atrapalha dentro do nosso peito. Nós anelamos angustiadamente pelo dia em que Cristo virá e nos transformará num corpo de glória e tirará essa natureza pecaminosa de nós e manifestará a sua glória diante de todos, estabelecendo o seu reino pelos séculos dos séculos. Mas mesmo que a vida do lado de cá do céu seja tão difícil, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos motiva a seguirmos firmes e adiante. E, portanto, no texto desta mensagem, nessa manhã, o apóstolo Paulo nos apresenta estímulos para a vida cristã. O Senhor não quer que você se desanime, o Senhor não quer que você se deprima, o Senhor não quer que você se entregue ao desânimo, mas Ele quer que você se mantenha firme, esperando o dia da sua vinda, enquanto Ele não vem, sendo uma grande bênção, vivendo para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Portanto, escancare hoje as janelas da mente, abertos deixe os portões do coração, porque o texto nos apresenta estímulos para a vida cristã. Enquanto Cristo não vem, o primeiro estímulo para a vida cristã que o texto nos apresenta é o auxílio do Espírito Santo. Pastor, quais são os estímulos para a vida cristã? Primeiro deles, o auxílio do Espírito Santo. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículos 26 e 27. Eu lerei o 26, a igreja 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vocês, 27. Primeiro estímulo que nós temos para viver a vida cristã em dias tão difíceis é o auxílio do Espírito Santo. É impressionante perceber que nesse versículo Paulo começa dizendo que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Paulo admite que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que por nós mesmos nós não conseguimos avançar, que mesmo depois de tantos anos na vida cristã, nós não somos tão maduros como deveríamos ser. Nem sempre vencemos o pecado como deveríamos vencer. Nem sempre somos a bênção que deveríamos ser. Nós somos caracterizados por fraqueza. Mas o texto diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda, nos auxilia, nos apoia em nossa fraqueza. Por que está aqui a palavra semelhantemente, pastor? Porque ele já disse que a criação está gemendo angustiadamente pelo dia da vinda do Senhor. Ele diz que nós estamos gemendo com angústia pelo dia da vinda do Senhor. E ele vai dizer que o Espírito semelhantemente também geme. Diz aqui o texto, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê?
nós não sabemos orar como convém. Pastor, mas nós não temos o Pai Nosso, que é o manual de oração do crente, temos. Mas numa situação como essa que estamos vivendo da Cracolândia, muita gente chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que pedir. O que eu peço? Só peço para Deus tirar aquelas pessoas da rua? Só me preocupo em pedir pela nossa igreja? Ou eu peço para que Deus abençoe aquelas pessoas, abençoe a cidade e nos ajude a chegar e alcançar a visão que Ele tem para a Unida? Porque nós jamais sairíamos dali se Deus não fizesse o que fez. E Ele quer, nós já sabemos há alguns anos, que nós estejamos naquele lugar, mas alcancemos outra parte da cidade. Nós não sabemos orar como convém. E aí o texto diz que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pastor, como é que é isso? Nós temos Cristo que está à direita de Deus Pai, que é o nosso intercessor legal. Ele hoje, não sei se você sabia, mas Jesus hoje, a missão dele é viver para interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós, porque ele morreu por nós e nos comprou com seu sangue. Mas Paulo está dizendo que além de um intercessor legal, nós temos um intercessor existencial. E esse intercessor é o Espírito Santo. E esses gemidos inexprimíveis, irmãos, se processam dentro do nosso peito. Eu não sei se você já parou para orar algum dia, e de repente você começou a articular a palavra, mas talvez o seu sofrimento era tão intenso, talvez a sua dificuldade tão grande, que você não conseguia mais proferir palavras. Você só conseguia gemer e dizer: oh Deus, tem misericórdia. Senhor, não sei nem o que pedir. Oh Deus, a situação está tão complicada, tem misericórdia. De repente você geme, 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 geme. É disso aqui que o texto está falando. O Espírito intercede existencialmente dentro do nosso peito com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E aí nós podemos ficar tranquilos, porque ainda que nós não saibamos orar direito, o Espírito que intercede dentro do nosso peito, diz Paulo, intercede conforme a vontade do Pai, diz o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Muitas vezes você ora e pede algo e Deus responde totalmente o contrário, porque você não sabe como pedir. Mas o Espírito Santo então toma a sua oração errada e a depura, e dentro do seu peito geme corretamente e apresenta a sua oração. E Cristo do lado do trono do Pai diz: Pai, eu morri por ele. Atende a oração do teu servo, atende ao gemido do Espírito. E o texto está dizendo que nós temos a segurança de que essa oração vai ser aceita, porque o Espírito é um com o Pai, é um com o Filho, e aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque é um com Ele, e é conforme a vontade do Pai que Ele intercede por nós. Então, ainda que nós não saibamos orar, mas este gemido dentro do nosso peito vai ser atendido, porque o Espírito de Deus é quem geme por nós. Pastor, tem algum exemplo bíblico desse tipo de oração? Para mim, o maior exemplo bíblico disso aqui, irmãos, é Ana. Vocês se lembram Ana desesperada? Naqueles dias, uma mulher que não tinha filhos era amaldiçoada. Seu marido a ama tremendamente, mas tem outra mulher. Naqueles dias era possível, ela tem vários filhos. E Ana sobe para Siló, para o templo, para sacrificar, e fica angustiada. E Eucana olha para ela e diz: lembra que as crianças cantam? Ana, por que está chorando? Por que não come? Estás tão triste. Estou vendo gente sorrindo aí, tem gente que já cantou isso. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas ela está angustiada. Ela foi para o templo orar e começa a orar. E começa a falar com Deus: Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou consagrar ao Senhor. E ela começa a falar, mas a angústia dela é tão grande que ela chora, ela ora, e ela não articula palavras, ela vai mexendo a boca, e Eli olha para ela e pensa que ela está embriagada, e diz a ela: mulher, isso é hora de você estar embriagada, aparta de ti esse vinho. Se fosse do Brasil, eu diria: larga essa cachaça, mulher.
E ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma, eu estou orando pedindo um filho, ali pode ir embora, eu vou orar, Deus vai te dar o filho. E ela creu na promessa e recebeu Samuel. Tem dia que você ora como Ana, você mexe os lábios, você ora, você chora, você não sabe nem articular, mas não deixe de orar, porque Jesus morreu por você, intercede por você à direita do trono de Deus Pai, porque o Espírito habita em você e ele geme no seu peito, ele ora dentro de você. Portanto, ore, Deus te deu o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar que o Espírito de Deus habita dentro do seu peito? Que bênção maravilhosa! E ele vai gemendo até moldar a sua oração e a sua vida à imagem de Cristo Jesus. Pastor, quais são os estímulos à vida cristã? Primeiro deles, o auxílio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, parta para cima, dobra os seus joelhos, clame ao Senhor. Deus vai abrir os céus, vai responder as tuas orações, vai derramar sobre a tua vida bênção sem medida. Que Deus faça de você um homem de oração, que Deus faça de você uma mulher de oração, em nome de Jesus, amém. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, que outro estímulo nós temos à vida cristã? Além do auxílio do Espírito Santo, o texto nos apresenta um outro estímulo à vida cristã. E o segundo estímulo que nós temos para a vida cristã é o seguinte: a certeza da bênção de Deus. Qual outro estímulo que nós temos para a vida cristã? A certeza da bênção de Deus. Versículos 28 e 29. Eu vou ler o 28, a igreja, o 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês, o 29? Paulo aqui, amados irmãos, começa o versículo de número 28 com o verbo sabemos. E esse verbo no grego significa que nós temos literalmente plena convicção. Paulo diz: eu não tenho sombra de dúvidas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas preste atenção, Paulo não está aqui, amados irmãos, dourando a pílula. Porque tem gente que lê esse versículo: não, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Paulo não está dizendo que nós vamos deixar de passar dificuldades. Pelo contrário, ele está nos assegurando que nós viveremos grandes lutas. Mas até as lutas que nós viermos a enfrentar vão cooperar para o nosso bem, porque elas estão dentro do propósito de Deus. É por isso que mais adiante neste capítulo ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem a certeza de que Deus te ama, de que Ele deu Jesus por você. Todas as coisas vão cooperar para o bem da sua salvação. Todas as coisas vão quebrantar você, vão te aproximar de Jesus, vão moldar você à imagem do Filho de Deus. Deus está no controle de tudo, e Ele vai usar até as tragédias, até as angústias, para fazer de você alguém mais parecido com Cristo Jesus. Pastor, e o que nos dá essa certeza da bênção de Deus? O exemplo que Paulo dá é a nossa predestinação. O que me faz estar seguro de que eu sou abençoado por Deus é que Deus me escolheu antes da fundação do mundo e me predestinou para Ele, me predestinou para a salvação. E aí então, ao nos mostrar que o que nos dá a certeza da nossa bênção é a predestinação, é a eleição eterna de Deus, Paulo nos apresenta no versículo 29 que o fundamento da predestinação é o amor de Deus. Ele diz aqui no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
Tem gente que faz uma exegese ruim desse texto e, de maneira desavisada, acusa Deus de ser trapaceiro. O que é isso, reverendo? Quem é que faz um negócio desse? Ora, pois, tem gente que diz o seguinte: não, Deus da eternidade predestinou, porque ele sabia que o Lucas ia crer. Isso é trapaça. Se Deus precisava saber que o Lucas ia crer para predestinar, então Deus depende do Lucas. Deus não é soberano. Não é isso que o texto está dizendo. Pastor, então o que o texto está dizendo? Esse verbo prognóstico aqui no texto, antemão conheceu, é a tradução do verbo iadá no hebraico. E esse verbo não significa somente conhecer no sentido de ser apresentado a alguém, mas significa um conhecimento íntimo. Eu acho que não dá para jogar Mateus 1,25 aí agora, mas depois você pode ler na sua Bíblia, que o texto diz que José tomou Maria para ser a sua mulher, em Mateus 1,25. Mas não a conheceu, até que ela desse a luz ao seu filho primogênito. Conhecer significa ter um relacionamento íntimo. José já estava casado de papel passado com Maria, e no dia em que ele a tomou para dentro de casa, ele não consumou o casamento, não teve relação sexual com ela, até que Jesus nascesse. Graças a Deus, depois ele teve. É um erro dizer que ele não teve. Ele teve vários filhos com ela, e Deus não é mau para deixar um homem ficar casado com uma mulher a vida inteira e não poder tascar o dedo nela. Pelo amor de Deus. Isso é uma grande bobeira que ensinaram para você quando você era pequeno. Mas até que Jesus nascesse, ele não a conheceu, ele não a amou intimamente. Entendendo o significado desse verbo, agora você pode ler Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que de antemão amou intimamente. Qual é a razão da predestinação? Não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, porque você é cheirosinho, porque você mora na casa mais bonita do que os outros, porque você merece o inferno do mesmo jeito. A razão pela qual Deus te escolheu não está em você, está nele. E ao soberano amor dele, ele determinou antes da fundação do mundo, se você crê em Jesus hoje, amar você não foi por sua causa, foi uma decisão soberana dele. Que amor maravilhoso, de antemão, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, Deus nos escolheu e nos amou. Nós temos a certeza da bênção de Deus, porque antes que este mundo fosse criado, se nós cremos em Cristo Jesus, foi porque Deus determinou que nos salvaria, que nos amaria, que mandaria o Redentor morrer por nós, e que mudaria o nosso coração, e que ninguém nos arrebataria da mão dele. A certeza da nossa bênção é a nossa predestinação. E ao ensinar que o fundamento da nossa predestinação é o amor de Deus, Paulo agora vai ensinar que o propósito da nossa predestinação é moldar-nos à imagem de Jesus. Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por isso que é tolice alguém dizer, essa doutrina da predestinação é maldita. Porque o camarada vai dizer assim, eu sou eleito, e agora eu vou cair na gandaia. Não! Se você é predestinado, o texto diz que você é predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Nenhum eleito vai dizer, eu vou cair na gandaia porque eu sou eleito. Se você é eleito, você foi eleito para ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Cristo obedece ao Pai perfeitamente. Enquanto aqui esteve, ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo ama tanto ao Pai, ama tanto ao seu povo, que abriu mão da sua glória e renunciou a si mesmo e se fez um de nós. E foi cravado na cruz do Calvário, por amor do seu nome, por amor do seu povo, para a glória do seu Pai.
Ser moldado à imagem de Cristo Jesus é morrer para nós. É crucificar o velho homem todos os dias. É buscar imitar o nosso Senhor. É buscar consagrar a nossa vida para Ele. É viver todos os dias da nossa vida para a glória de Deus. Você foi predestinado para ser moldado à imagem de Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos tolerar os pecadilhos de sempre na nossa vida. É por isso que nós não podemos tolerar os palavrões na nossa boca. É por isso que nós não podemos aceitar os pensamentos impuros que sobem na nossa mente. É por isso que nós não podemos tolerar atitudes ímpias como as pessoas têm nesse mundo. Porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos parecidos com Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa. Você pode ter certeza de que Deus te abençoa. Porque se você crê em Cristo Jesus, foi porque Deus te amou eternamente e te escolheu. E Ele te predestinou para ser como Jesus é. Então viva uma vida santa. E aí Paulo nos diz que ao ter essa certeza da bênção de Deus pela predestinação, que o resultado da nossa predestinação é que nós temos um relacionamento íntimo e pessoal e familiar com Jesus. Diz o texto, versículo 29, que Ele nos predestinou para ser conformes à imagem do Seu Filho. Olha o final do texto. A fim de que Ele, vamos ler comigo? Vamos lá aqui? A fim de que Ele seja. Essa semana, reverendo Rodrigo e eu estávamos gravando a abertura do Verdade de Vida lá em Campinas. E de repente Deus trouxe esse texto à minha mente. E eu citei o texto. E eu fui impactado com lágrimas nos olhos. Eu olhei para o Rodrigo, no meio do programa. Ele também derramando lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Gente, nós entramos para a família de Jesus. E olha o que o texto está dizendo. Jesus é Deus eterno, que se fez homem. Ele é meu irmão. Eu nunca tive um irmão, eu sempre tive vontade de ter duas irmãs. Falava, Deus, eu sou o mais velho. Quem tinha que buscar a irmã na escola, quando ela tinha 5 anos, era eu. Quem, quando recebia salário, a irmã não tinha nada, dava um troquinho para a irmã, era o irmão. Eu falo, Deus, eu nunca tive um irmão. Não tive ninguém para cuidar de mim. Aí o texto vem para dizer que eu tenho um irmão. Que Ele deu a sua vida na cruz por mim. E Ele cuida de mim todos os dias da minha vida. Olha que bênção maravilhosa. Jesus é seu irmão. Ele é o seu irmão mais velho. Ele não é aquele irmão mais velho ruim que você teve que ficar dando cascudo em você. Ou ficava brigando com você, não. Ele é o seu irmão mais velho, que morreu na cruz por você. E Ele então quer ser da sua família. E quer se relacionar com você todos os dias da tua vida. Jesus é meu irmão. Vai mexer comigo? Me lembro na época da escola. Quando a gente é crente, as pessoas zoam muito a gente, né? E eu não era tão crente assim. Então, às vezes, saía na pancada. Pá, 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 pá. E aí, quando juntava uma turma para vir, eu corria para trás da... Eu estava no 5º ano para a turma do meu primo, no 8º ano. Quando eles vinham, chegava a turma do meu primo. Todo mundo sai fora daqui. Quem mexer comigo vai ter que encarar o meu irmão. Satanás é doido quando se levanta contra mim. Sabe por quê? Porque na briga, quem me defende é meu irmão. Jesus é o seu irmão mais velho. Ouvi um aleluia calvinista aí? Louvado seja o nome do Senhor! Que bênção maravilhosa! Nós temos a certeza da bênção de Deus. Então nós não precisamos nos desesperar.
Nós não devemos dar ouvido ao inferno, ao diabo, à nossa carne. Nós não devemos olhar para as dificuldades, mas nós devemos confiar no Senhor, porque Deus nos amou na eternidade, nos escolheu, quer nos moldar à imagem de Jesus e nos dá como resultado a bênção de tê-lo como nosso irmão mais velho. Nós somos da família de Jesus. Que bênção maravilhosa! Algum tempo atrás, irmãos, eu li sobre a vida de alguns escravos numa das fazendas, talvez, dos grandes presbiterianos fazendeiros do sul dos Estados Unidos. Estavam lá alguns escravos e, de repente, um pastor foi visitar aquele grupo de escravos. Havia alguns louvando ao Senhor, outros mais tristes, mas havia um alegre, cheio de esperança. E ele andava airoso no meio dos outros escravos, e cheio de alegria, e adorava o Senhor. Então o pastor chegou para ele e perguntou: você está numa condição de cativo, por que você não está triste? Ele falou: você disse bem, pastor, eu estou na condição de cativo, mas eu vim de um grande reino lá na África, onde meu pai é o rei, e aqui eu criei em Jesus. E eu, ainda que esteja na condição de cativo, eu não sou escravo, eu sou um príncipe, eu sou filho de um rei. Entenda bem, o diabo quer mostrar para você, dizer que você é um coitadinho, quer relembrar os seus horríveis, feios e tristes pecados e dizer que você não é nada. Mas você pode dizer: eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, e ainda que eu viva nesse mundo que há uma aparência de condição de cativo, eu sou um príncipe, eu sou filho do rei, eu vou reinar eternamente com Cristo Jesus. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Você está animado na sua carreira cristã? Você está cheia de esperança, minha irmã, na sua vida cristã? Ainda que a tragédia bata à sua porta, meu querido irmão, você se alegra no Senhor, mesmo no dia da dificuldade? Hoje o Senhor quer tirar todo o desânimo do seu coração. Hoje o Senhor quer arrancar essa atitude deprimida do seu peito. Hoje o Senhor quer dar a você estímulos preciosos para a vida cristã. O primeiro deles, o auxílio do Espírito Santo. O segundo, a certeza da bênção de Deus. Mas talvez você está, como Shakespeare, colocando na língua de Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Pastor, qual é a pergunta existencial do sermão? Qual é o estímulo para a minha vida como cristão? Em último lugar, o texto nos apresenta a nossa posição. O último estímulo para a vida cristã é a nossa posição em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus. Quem está anotando aí, pegou os 3 pontos, né? A nossa posição em Cristo Jesus. Vamos ler versículo 30, queridos irmãos e irmãs? Todos vamos lá? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção maravilhosa. Paulo aqui faz o cordão de ouro da nossa salvação. São correntes que, partes de um cordão que vão fazendo uma corrente inquebrantável. Cada dente dessa corrente não se pode separar. Ele já nos disse que Deus nos amou. Então, porque você é amado, você creu em Jesus e foi salvo. E aí, então, na eternidade, por sua decisão soberana, Ele predestinou você. Você já ouviu isso. Você não foi escolhido por sua causa, porque você seria melhor do que qualquer pessoa, porque você é muito pior e você sabe disso. Foi só por causa da decisão soberana do próprio Deus. Ele predestinou você para a salvação. Você é predestinado, entenda a sua posição em Cristo. Mas além de predestinado, Paulo diz que você é chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou. Pastor, mas nem todo mundo é chamado. Nós não dizemos, nós pregadores que vamos por aí: pecadores, se arrependam, venham a Cristo Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós chamamos muitas pessoas,
E as pessoas podem rejeitar o nosso chamado. Mas quando o Espírito Santo usa as palavras que pregamos para chamar no coração, ninguém resiste à chamada do Espírito Santo. Essa é a doutrina tão clara para nós, chamada de vocação eficaz, ou de graça irresistível. Quando nós pregamos, mortos ressuscitem, Cristo Jesus morreu para salvá-los, se o Espírito Santo sopra nova vida no coração, essa pessoa ressuscita na alma, ela é regenerada, soberana e monergisticamente nesse momento, pela ação só de Deus, e ela ressuscita, e ela olha Jesus, e ela ama Jesus, e ela crê em Jesus, e ela se entrega a Jesus. Aleluia! É a ação de Deus. Se você crê, é porque o Espírito Santo te chamou lá dentro. Você foi tocado, impactado, trazido pela graça irresistível de Jesus. O chamado dos homens pode ser rejeitado, o chamado do Espírito Santo não pode ser rejeitado, e ninguém quererá rejeitá-lo. Depois, então, de experimentar a bênção da predestinação, você é predestinado, você é chamado. Quando você crê, no momento em que você crê, então Deus no seu tribunal bate o martelo, dando a sentença: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E agora você recebeu a sentença, você não tem dívida nenhuma. Toda a sua dívida foi quitada. E agora foi colocada na sua conta no banco eterno celestial, toda a justiça de Cristo a seu favor. Você nunca vai poder gastar esse saldo. Você foi perdoado. Você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Você é predestinado, você é chamado. O texto diz que você é justificado. Mas o apóstolo continua a nos dizer que aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Espera aí, velho. Isso aqui é o exemplo de algo no Antigo Testamento que nós chamamos de perfeito profético. É a maneira de Deus ver as coisas. Ainda que eu e você estejamos conscientes de todos os nossos tropeços, de todas as nossas lutas, de todos os problemas que nós enfrentamos neste mundo, preste atenção, Deus já olha para você, uau, como glorificado. Deus já olha para você, porque o que Ele decidiu no passado, já está decidido e nada vai impedir. Então Deus já vê você, como Ele vê você no dia em que Ele vai consumar a sua redenção, e você terá um corpo de glória como Jesus tem. A Bíblia diz que o rosto dele resplandece como o sol na sua força, ele tem o cabelo branco como alva lã, ele tem um cinturão glorioso e muito bonito, ele refulge como bronze em chamas, a sua voz é voz de muitas águas, você terá um corpo glorificado como Jesus tem. E ainda que você não veja, e ainda que você só veja problemas, aflições, lutas, tragédias, Deus já olha para você e já vê você como um glorificado. É mais ou menos, irmãos, como o que aconteceu no nosso país. Dom Pedro I foi a coqueluche do Brasil, na época da libertação do nosso país. Mas por causa de um temperamento incontrolável, de um sério problema de caráter, de trair sua mulher com qualquer uma que passasse na frente, e por problemas de falta de habilidade política, ele foi obrigado a ir embora do Brasil. E quando ele foi embora, foi muito triste, porque ele deixou o seu pequenino Pedro, um menino que tinha perdido a sua mãe, que foi criado por regentes, que viveu uma vida deprimida durante muito tempo da sua existência. Ele ficou, porque ele seria o rei do Brasil.
Ele era o príncipe regente. Mas como ele ainda era menino, o Brasil foi governado por outras pessoas naquela época. Apressaram a maioridade dele, para que depois ele fosse coroado como rei do Brasil. Ele era menino, o país foi governado por regentes. Ele já era o príncipe. Ninguém mudava o seu status. Mas enquanto ele não tinha maioridade, era necessário que os regentes governassem o nosso país. É mais ou menos o que acontece com você. Você já é príncipe, mas você ainda não amadureceu. Quando o Senhor te promover à maioridade, então você vai receber o corpo de glória que é seu e reinará eternamente com Cristo Jesus. Mas não esqueça, você já é príncipe, você é filho do rei, você só está esperando o dia de assumir o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Você é predestinado, chamado, justificado e glorificado. Então dependa do Senhor. Confie no Senhor. Aguce a sua imaginação cristã. É isso que Paulo está nos chamando a fazer. É por isso que alguns dos grandes autores, que são autores de ficção no século XX, são cristãos. Eu não sei se você sabia, quem escreveu as Crônicas de Nárnia foi C.S. Lewis. E ele retrata muito do reino de Deus nas Crônicas de Nárnia. Eu estou sabendo de alguns irmãos que estão escandalizados aí com o nosso programa Teoria da Inspiração, feito pelo nosso pastor Alexandre Antunes, pelo Dirley e pelo Parra. Tolkien era um cristão. E ele narra a batalha do reino de Deus contra a batalha do reino do inferno. Parece muito forte, mas o propósito dele é mostrar a glória e o poder de Deus quando escreve. E esses homens beberam de Paulo, que está nos dizendo que para que nós sejamos cristãos firmes, nós temos que exercer a nossa imaginação. Reconhecer que nós somos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Se você entende isso, ninguém para você. Preste atenção, se você entende isso, ninguém para você. Homens não param você. Diabos não param você. O pecado não para você. Ninguém para você. Nós que somos presbiterianos, muitas vezes lidamos em concílio. Uma vez eu passei por uma experiência maravilhosa. Eu estava num concílio, todo mundo discordou de mim. Mais de 20 foram para a fila, bateram em mim até não ter mais aonde. Eu fiquei olhando e falei, que bênção maravilhosa. É doido esse homem. Nada disso me deprime. Nada disso afeta a minha fé. Nada disso tira a minha alegria, a minha esperança. Por quê, meus irmãos? Minha alegria não pode estar na posição que eu ocupo num concílio. Não pode estar no fato de que pessoas concordem ou discordem da minha opinião. A minha alegria tem que estar no que Cristo fez por mim. Então é bom quando Deus coloca a gente para levar umas pancadas, para a gente entender que essas pancadas não fazem nada conosco, porque nada, exatamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém muda o coração do Senhor para contigo. Onde está a sua segurança? Está no saldo da sua conta bancária? Está nas circunstâncias do tempo? Está na sua saúde?
Está na maneira em que as pessoas te tratam. Se estiver em qualquer uma dessas coisas, prepare-se, porque Deus vai destruir tudo isso. Porque o Senhor não divide na tua vida o lugar dele com ninguém. Para que a sua segurança não esteja em você, não esteja em pessoas, não esteja neste mundo. A sua segurança tem que estar em quem você é, em Cristo Jesus, naquilo que ele fez por você. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar: como você tem vivido a vida cristã? Onde está posta a sua esperança? Mesmo que tudo esteja dando errado, você está animado para seguir a Cristo Jesus? Hoje o Senhor manda dizer que o Espírito Santo te ajuda, que você é a pessoa mais bem-aventurada da terra, e nada nem ninguém poderá mudar a sua posição, nada poderá separar você do amor de Cristo Jesus. Quais são as implicações práticas desse sermão? Intensifique a sua vida de oração, porque quando você está orando, o Espírito Santo está com você. Creia firmemente na sua eleição e nas bênçãos que Deus tem para te dar. Descanse e dependa do Senhor, porque ninguém muda a sua posição diante de Jesus. Portanto, meu irmão, não se desanime, não se desespere. Como dizia o Menudo, não se deprima. Coragem, João! Coragem, Maria! Nada separará você do amor de Deus em Cristo Jesus.